você perguntar para sua avó, para sua bisavó, para as gerações mais velhas, né, o que as tecnologias atuais, especialmente as redes sociais, fizeram com as pessoas, elas vão te dizer, imbecilizaram, certo? Existem benefícios? Sim, existem. É bom você conseguir se comunicar, é bom você ter acesso a informações de forma um pouco mais descentralizada, mas, ao mesmo tempo, nós temos isso daqui. Sim, um QI inferior. A repórter pergunta, né? O que está causando essa diminuição no QI? O pesquisador fala, olha, infelizmente ainda não é possível determinar o papel específico de cada fator, incluindo, por exemplo, a poluição. Isso é real. Pessoalmente, eu já senti isso, curiosamente, tá? Mas ele também menciona a exposição a telas. O que sabemos com certeza é que, mesmo que o tempo de tela de uma criança não seja o único culpado, isso tem um efeito significativo em seu QI. Vários estudos têm mostrado que, quando o uso de televisão ou videogame aumenta, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem. Os principais alicerces da nossa inteligência são afetados: linguagem, concentração, memória, cultura. Em última análise, esses impactos levam a uma queda significativa no desempenho acadêmico. Veja, eu até entendo a importância de ficar preocupado com o desempenho acadêmico, mas olhando pro país em si, pro Brasil em si, né? O que realmente me preocupa é a falta de inteligência, em primeiro lugar, certo? É algo assustador, né? Assim, como que a gente conseguirá construir qualquer coisa sem pessoas com os neurônios necessários para fazer uma construção? Né? Eu pego como exemplo uma casa que eu tive em São Paulo, né? Que foi construída por pedreiros, entre aspas, normais, com boas referências, com boas avaliações, mas a casa foi, assim, completamente destruída pela completa imbecilidade, burrice e incompetência, tanto do engenheiro responsável como dos pedreiros. Achar um pedreiro decente, hoje em dia, não é algo fácil. Né? Então, é só um pequeno exemplo para demonstrar para vocês que, assim, atualmente, né, o grande problema é nós acharmos pessoas competentes para levar adiante uma construção, não só de um país. Né? É fácil falar isso como um slogan político, mas construção de coisas, sabe? Um prédio, uma fábrica, um escritório, certo? Essas coisas reais, concretas. Assim, se as pessoas não têm inteligência sei lá, ter um QI maior que 90, o sujeito não vai conseguir fazer nada, certo? Nem mesmo essas tarefas, entre aspas, braçais, entende? Então, é algo muito, muito, muito sério. Eu até brinquei com isso, né? O pedreiro pio. Assim, você observa a gravidade da nossa situação quando você tenta achar alguém com uma competência nesse sentido. Não é algo fácil. Adicione a questão de que nós temos as escolas que nós temos, né? Uma cultura que atualmente ela é completamente contrária à inteligência, hostil, né, à verdadeira intelectualidade. Não estou aqui falando do pseudo-intelectual que está lá de terninho, falando bonito e ficam lá aplaudindo. Ui, que lindo! Estou falando do intelectual que tem a disposição interna e coragem de falar a verdade, né? Nós temos uma cultura que se moldou em torno de uma enorme hostilidade em relação a essas figuras, né? E não é algo recente, na verdade, mas, enfim, se torna num ambiente bem, bem, bem complicado. Aqui nós temos uma outra matéria ainda mais preocupante. O QI brasileiro pode estar diminuindo e a culpa é da escola. Comparação internacional mostra o Brasil como um dos poucos países que teve redução no QI. Especialistas divergem sobre o resultado. É lógico, né? Se você perguntar para diversos pedagogos brasileiros, né, que em tese também são responsáveis pelo processo destrutivo, não estou falando dos que foram entrevistados aqui, obviamente, porque eu não quero levar um processo, né? Mas se você perguntar, talvez tenha ali uma certa falta de imparcialidade, né? Agora, eu peguei aqui um trecho que eu achei interessante.
de uma professora chamada Orli Zucato, da Unicamp. Ela não concorda que o QI seja uma boa medida para avaliar a inteligência. Agora, ela ainda admite que, ainda assim, em décadas de pesquisa, ela chegou a conclusões semelhantes às da professora Denise. Atraso, estagnação e involução. O sistema educacional é o responsável, certo? Assim, não tem como a gente chegar e ignorar esse grande problema, né? A situação educacional no Brasil é uma tragédia constante, tá? E veja que beleza. Crianças e jovens brasileiros são os mais expostos no mundo a celulares e outros devices, dispositivos, né? Uma pesquisa da McAfee. Não vem falar que isso é fake news, eu peguei na Forbes. O WhatsApp, 80%, o Instagram, 62% e TikTok, 58%, são as redes sociais mais utilizadas pelos jovens de 9 a 17 anos. Meus caros, a situação é complicada. Só que o TikTok já superou o Instagram e Facebook na faixa até 14 anos. Até o Instagram. Para vocês não, porque eu acho que ninguém aqui tem menos de 14 anos, eu espero. Eles já usam mais o TikTok do que o Instagram. E não é que eu tô colocando o Instagram como algo bom, perfeito, muito melhor que o TikTok. Não, mas é inegável que o TikTok tem um algoritmo muito mais incisivo, muito mais agressivo, viciante do que o Instagram. Será que isso contribui em termos da diminuição do QI? Não sei. Será que essa minha tese de que os nossos filhos serão fracassados, ou pelo menos muitos brasileiros futuramente serão fracassados intelectualmente, por consequência em diversos aspectos de suas vidas? E aí eu pergunto, quais são as influências atuais? Eu peguei uma foto aqui do Google, talvez você goste de um desses sujeitos, eu nem sei quem eles são, pelo menos alguns deles. Eu sei que esse aqui é o Felipe. Agora, tem alguns que eu nem reconheço direito, certo? Agora, de forma geral, né, eu acho que é inegável que essas influências, não só elas têm uma exposição absurda, astronômica, como não são exatamente positivas, né? Sei que muitos deles são influências muito destrutivas. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Quem é pai sabe do que eu tô falando, certo? Quem é pai sabe. Assim, você não precisa fazer sequer uma análise do conteúdo. Você olha para algumas dessas pessoas, né? E você já fica preocupado, né?